Olá, gente. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de especialização em visualização arquitetônica 3D. E bom, nós vamos dar continuidade aqui agora falando sobre a nossa viewport. Como eu falei, né, até eu já acredito que eu já tenha falado em aulas passadas, mas no universo, né, 3D, essa viewport é aonde a gente visualiza e trabalha, tá, com os nossos objetos, né, com as nossas modelagens, animações, enfim. Tudo a gente faz na viewport. Quando eu falo viewport, é justamente essa aba aqui, tá? Juntando essas quatro sub-áreas, tá? Quatro sub-janelas, tá? Uma janelona principal de 4 áreas, tá? E cada uma dessas aqui compõe a nossa viewport. Bom, a viewport nós temos três ortogonais de uma perspectiva. Quando a gente fala ortogonal, né, uma viewport, uma janela ortogonal, é que você não só consegue visualizar o plano como se fosse de animação 2D, né, como se fosse um plano 2D mesmo, em que você não visualiza a profundidade. Nós, de padrão aqui, quando a gente abrimos o software, nós temos o front, tá? A vista ortogonal front, a vista ortogonal top, a vista ortogonal left e a vista ortogonal perspective. Tá joia? Eu vou apenas criar aqui, tá, no nosso painel de comando aqui na parte de criação, tá? Indo aqui em Geometry e deixando Standard Primitive, nós temos vários tipos de primitivas para padrões. Eu vou apenas fazer aqui rapidamente, só para citar como exemplo, tá? Que a gente consiga enxergar melhor. Tá aí, eu fiz aqui duas primitivas, tá? Eu fiz, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar novamente, que eu sem querer selecionei elas. Então vamos lá. Vou fazer uma box. Tá aqui. Tá? E vou fazer agora um cilindro mesmo. Ótimo. Então o que acontece? Nós criamos aqui o nosso, né, nossos objetos apenas para que vocês visualizem ele aqui nas nossas viewport. Repara que na viewport front, né, nós só conseguimos visualizar ele em duas dimensões, tá joia? Tanto aqui no eixo global Z quanto no eixo global X, tá? E aqui no topo nós conseguimos visualizar também duas dimensões, mas agora no eixo global Y e no eixo global X. E na left também nós só conseguimos visualizar em duas dimensões, mas tanto somente no eixo Z e no eixo Y. Somente na viewport de perspectiva, né, na janela de perspectiva, que nós conseguimos visualizar todos os três eixos, tanto o eixo Y, quanto o eixo X, quanto o eixo Z de profundidade. Tá joia? Então o que acontece? Quando você aperta o botão direito aqui em cima do nomezinho, você tem a possibilidade de visualizar e alterar várias formas da sua viewport. Então, você apertando com o botão de direito, você pode ir para outras vistas, tá? Por exemplo, se você está aqui na visão de frente, você quiser ir para a visão de trás, basta você vir em Views e eu colocar aqui em Back. Tá joia? Agora você não está visualizando a frente do objeto, está visualizando as costas dele. Você pode ver que mudou aqui, tá, o seu eixo de coordenadas global, tá? Vou voltar aqui para Front, tá? Você pode ver que o X estava do lado direito. Tá? No top é a mesma coisa, você pode vir, se você está visualizando, né, a sua vista de cima para baixo, você pode visualizar de baixo para cima, basta apertar o botão direito, vir em View e colocar aqui em Bottom. Tá? Agora vocês estão visualizando de baixo para cima. Tá? Vou voltar aqui para Top. Repara que ele muda realmente aqui o eixo de coordenadas, tá joia? O left também você pode fazer a mesma coisa. Você pode estar aqui em left, querer visualizar o right, né, da direita, você pode vir aqui e colocar aqui em right, tá joia? E aí agora você está vendo no caso da direita para a esquerda. Você pode ver que mudou aqui o eixo de coordenadas. Vou colocar aqui novamente em left. Bom, e aqui nós temos o que é um dos mais importantes também, no caso, né, de visualização 3D, tá? Que é a nossa visão perspective, né? A visão perspective nós conseguimos visualizar todas as três dimensões aqui, né? Tanto do X, o Y e o Z. Você também pode mudar algumas visualizações e até aquelas que a gente já tinha escolhido, tá? E colocar aqui, tá bom? Nessa visualização aqui de vocês, tá joia? Nós temos uma visão aqui que é a User. A User é como se fosse a visão Perspective, só que ela não é muito boa,
porque ela perde, tá, a sua como se fosse assim, a sua visualização mesmo, né, junto com como se fosse aquela linha do horizonte, tá? Você não tem como visualizar bem como se fosse o ponto de fogo com a linha de horizonte, fazendo os objetos meio que ficar à frente dele, no caso, maior e a de trás menor, justamente porque ele perde, tá? Essa visão, tá bom? De perspectiva mesmo de tridimensional, desculpe, tá? Então é sempre bom a gente usar o perspective aqui, tá? E não aquele lá do, do user, tá? Eu não aconselho usar user. No caso também, vocês podem ter, né, visualização da câmera, tá? A visualização de perspectiva, ela é apenas para em relação mesmo tá, a viewport, né? Você não muda os objetos aqui, né? Por exemplo, aqui eu estou mudando é a própria viewport. Só que às vezes você também pode já visualizar em alguma aqui das viewports aqui, tá, a sua visão de câmera, né? Por exemplo, é sempre bom quando a gente até você está fazendo alguma animação ou algum tour na sua maquete eletrônica, você deixa, por exemplo, duas viewport apenas. Uma com a viewport perspective, né, que você está vendo toda a sua planta, né, ou a sua visualização 3D aqui, e a outra janela, né, que você coloca a visão da câmera, que é justamente a visão que vai sair na renderização. Tá? E aí você vai trabalhando essa visão. No caso, como a gente está sem câmera, eu vou criar rapidamente aqui uma câmera, só para que vocês vejam aqui, tá? Como que seria aqui. Eu criei a câmera e eu vou aqui apertar o botão direito nela agora e colocar aqui, ó, ela aciona aqui, ó, câmera 01. E aí eu posso ter a visualização da minha câmera realmente aqui, tá joia? Então vou voltar aqui para a minha visão perspective, tá? E aí eu vou agora, né, vou deletar essa câmera aqui, porque eu não preciso dela agora. Tá aí. Bom, então aqui a gente está, né, trabalhando, tá, com essa visão novamente perspective. Repare o seguinte, aqui você está vendo essa borda amarela, tá, nessa viewport de perspective, é que está avisando que essa que é a viewport que está ativa no momento, essa que é a visão que está ativa no momento. Então você aperta com o botão esquerdo nas outras, você pode ativar, tá, a visualização, tá bom, dessa viewport aí, tá joia? Então você pode acionar, tá, essas câmeras aí, tá joia? Ou desculpe, acionar no caso a viewport que você quiser, né, que você queira aí, tá joia? Bom, outra coisa que eu gostaria também de estar falando aqui para vocês em relação à nossa viewport é que aqui nós temos o comando de visualização, né? Aqui está acionado o Smooth and Highlights. O que é isso? Você repara que você consegue visualizar, o próprio objeto aqui, tá? Os objetos ele com a cor dele e com o brilho, tá, principal dele aqui, tá bom? Vou voltar aqui para minha que estava acionando aqui a criação da câmera, né? Então você pode vir aqui, tá, e ver essa cor do objeto e o brilho dele intenso. Você vê quando a gente tira o Smooth and Highlight, tá, ele, apesar que ele não mostrou aqui, mas é porque aqui ele já está com a cor do próprio objeto, né? Mas é sempre bom a gente deixar acionado o Smooth and Highlight aqui, tá joia? Para que a gente possa enxergar bem os brilhos, tá? E a forma do objeto em si. Outra visualização que é muito usada é a visão wireframe, tá? Ou seja, tá vendo? O Smooth and Highlight que ele já está acionado, né? E a visão wireframe que a gente consegue enxergar o objeto em si, tá? Ou seja, a gente consegue ver como se fosse vários framezinhos, né? Então essa visão wireframe, a gente consegue ver os edges, tá, dos objetos que nós criamos, tá joia? Eu vou deixar aqui em Smooth and Highlight mesmo, tá? Nós também podemos colocar esse Edge Faces, que é o que? Por exemplo, nós clicamos aqui no nosso objeto, tá? Eu vou aqui, por exemplo, vou acionar rapidamente somente uma ação aqui que a gente vai aprender, tá? Cadê? Cadê? Vou acionar
pôr por aqui que vai ser mais rápido. Converte to Editable Poly. Aí olha só o que acontece, por exemplo, eu venho aqui, tá, nas minhas... Opa! Deu pau aqui, tá dando pau em tudo aqui o negócio. Enfim, eu não sei o que está acontecendo com o programa, o que está dando um problema. Mas quando você seleciona, tá, no caso os edges, as faces, né? Por exemplo, no caso aqui, vamos selecionar aqui, tá, a face. E aí esse Edge Faces aqui é muito bom para que você consiga visualizar, ó, toda a linha de edges dele aqui, ó, tá vendo? Você está conseguindo visualizar as linhas. Se ele tivesse selecionado, tá, você não conseguiria visualizar essas linhas aqui dos objetos. Então assim, eu aconselho, vou apenas deletar aqui esse... Opa! Eu aconselho vocês deixarem, tá, esse Edge Faces aqui selecionado, tá bom? Para que vocês consigam enxergar os edges aqui do objeto, tá? Mas isso vai pessoal, né, de cada um, tá? Bom, você também pode colocar outros tipos aqui, tá? Mas é sempre bom o Smooth and Highlight, tá? Outros tipos de visualização, tá joia? Você pode dizer que você quer mostrar o grid ou não, tá vendo? Ó? Isso, logicamente, da sua viewport selecionada, tá? Vou querer aqui mostrar o grid, porque me serve de referência, ainda mais para nós de maquete, né? Tá? E outra coisa que nós temos aqui também é o painel Configure, que a gente pode vir aqui na aba Layout e mudar os vários tipos de visualização. Por exemplo, se eu quiser colocar aquela, tá, dividida em duas vistas, né, como eu falei, uma para a minha edição normal de perspectiva e a outra para a minha visualização da câmera. Eu coloco essa segunda aqui e aperto OK. E aí ele divide aqui em duas câmeras aqui, tá joia? Então a gente tem aqui vários tipos, tá, de layouts, tá, de visualização de layout aqui, tá, que a gente pode escolher, né, por exemplo, com uma aqui aberta aqui e duas aqui embaixo, tá bom? Tem uma também que eu gosto muito, mas isso quando a gente trabalha, né, com a animação, que é essa daqui, tá? Que é uma daqui e a outra aqui, que aqui, por exemplo, você vai visualizar toda a sua, né, a visualização de câmera, tá? Né, como é que tá ficando o personagem. Aqui você pode colocar as curvas, né? E você pode ir editando e mexendo aqui nas curvas, tá joia? Você também pode trabalhar isso, tá? E é isso, nós temos vários tipos de configurações de layout aqui, tá? Que vocês podem vir na Viewport com Configuration, tem de Rendering, tá? Layout e vários outros aí, tá? Que vocês podem dar uma olhadinha, tá? E procurar trabalhar aí com a melhor forma que vocês acharem. Eu vou deixar a padrão aqui, tá? De 4, tá? Que é a padrão mesmo do nosso objeto. Só vou aqui arrumar, né, porque aqui eu tenho que colocar a visão right e aqui a nossa visão de perspectiva. Bom, ele também está em wireframe, né? Eu vou voltar aqui para Smooth. Ótimo. Bom, outra coisa que nós também temos aqui na nossa viewport, aqui que é muito importante salientar, que é justamente os comandos, tá, de visualização da viewport. A primeira é esse comando aqui, ó, que é para dar zoom e zoom out. Você aperta com o botão esquerdo, ele dá zoom in e o zoom out, tá bom? Aperta e segura com o botão esquerdo e ele dá aqui o zoom in e o zoom out, tá? A outra que nós temos aqui, né, é esse segundo, que também é para dar zoom in e zoom out. Só que a diferença é que esse primeiro aqui, reparem que ele só dá o zoom in na janela que nós estamos ativa, no caso da perspectiva. Tá? E esse segundo aqui, ele vai dar em zoom in e zoom out, mas em todas as janelas. Tá vendo que mesmo elas não estando acionadas, tá? Mas todas elas vão dar o zoom in e o zoom out aqui. Tá joia? Outra coisa que nós também temos aqui é essa terceira aqui, tá? Por exemplo, a gente pode vir aqui, tá? E selecionar, por exemplo, esse objeto, tá joia aqui? E vir aqui, ó, nessa terceira, ele vai dar um zoom no objeto selecionado, tá? Você pode ver aqui, ó, ou então no objeto, em todos os objetos como um todo, tá? Então eu venho aqui, ó, seleciono o primeiro, ele dá um zoom no objeto selecionado, tá? Ou então no segundo aqui, ele dá um objeto na visualização toda, tá? Por completa, tá bom?
Então, zoom in no objeto selecionado ou zoom in na composição como um todo. Essa terceira faz a mesma coisa, tá? Ele dá um zoom in no objeto selecionado, mas repara que agora ele faz em todas as câmeras, tá? Todas as visualizações, as viewports, tá? Mesmo não estando selecionadas ativa, tá? No objeto selecionado, você viu que ele deu um zoom em todos aqui nas nossas viewports, tá? Ou então, tá? Ele dá um zoom, né, composto, tá? Em sua composição toda em todas as nossas vistas que nós temos aí, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui, que nós temos que ter até o cuidado, tá, para trabalhar, é esse visualização da câmera aqui, tá? Por exemplo, eu deixo ela selecionada aqui, ó. Você vê que ele distorce, né? A câmera ela distorce um pouco aqui, tá? Porque o software ele tenta, né? Meio que, como é que eu posso falar? Aqui, ó. Nessa câmera você pode dar um zoom no local aonde você selecionar. Por exemplo, eu estou aqui com a minha varinha, eu posso vir aqui selecionar e eu quero dar, por exemplo, um zoom, tá? Nessa parte aqui do nosso objeto. Então você aperta e segura, faz o retângulo que você quer de visualização, você vê que ele aproxima lá, tá? Para aquela área, tá joia? Então eu vou aqui voltar, tá? Como estava, tá bom? E esse aqui é o nosso Field View. O Field View, ele meio que a câmera, né, é porque no caso a gente tá sem, né, ela distorce a lente, tá? Tem que ter muito cuidado ao trabalhar, tá, com esse Field View aqui, tá joia? Que a gente tem que ter mesmo cuidado para a gente não distorcer a nossa câmera, tá? E o nosso trabalho ficar totalmente feio aí, ó. Tá vendo? Quando eu aproximo agora, tá? Ó, ele meio que ele distorce um pouco, tá? Então tem que ter o cuidado para trabalhar com essa ferramenta aqui. Essa aqui é a ferramenta Pan, onde a gente pode dar o Pan, tá? Na nossa viewport aqui, tá bom? Essa daqui é a nossa visualização. Repare o seguinte, tanto a zoom, tá? A gente pode dar tanto aqui na nossa visão de perspective, tá? Como nas outras visualizações aqui também. Tá? Top, front, nós podemos dar zoom in e zoom out. Assim também como a gente também pode fazer a pan, tanto na nossa perspectiva, tá? Como nas outras visualizações, front, top e right aqui, por exemplo. Tá, joia? Mas essa terceira aqui, que é a visualização de rotação, onde você pode rotacionar a sua viewport. Essa visualização de rotação, você pode rotacionar central aqui, né, ou seja, para todos os lados, ou pode escolher um eixo que ele vai rotacionar somente naquele eixo. Tá vendo? Por exemplo, aqui em X, aqui em cima, ou em X não, aqui em cima, tá? Ou somente aqui no lado, tá? Você pode travar em algum eixo aqui, tá? De rotação, tá joia? Ou você vai aqui no meio que ele rotaciona geral. Repara que essa visualização de rotação, ele não vai funcionar aqui nas vistas ortogonais. Ele só funcionou aqui porque ele teve que mudar automaticamente para user. Porque na vista ortogonal não tem como você ter uma dimensão para rotacionar, tá? Então eu vou até mudar aqui novamente. Aqui estava front, né? Tá? Então aqui não tem como você rotacionar, só tem como você dar zoom in, zoom out e o pan. Rotacionar é apenas aqui para essa visão de perspectiva ou user. Você viu que quando eu tentei rotacionar aqui, ele mudou automaticamente para user. Tá joia? Aqui nós temos um botão que é muito interessante, que é para nós aumentarmos ou diminuirmos, tá? A nossa viewport que está ativa, tá? Por exemplo, eu quero aumentar a front, então venho aqui, tá vendo que a front aumentou geral aqui, tá? Eu aperto nela de novo para voltar, tá? Na perspectiva a mesma coisa, assim como as outras formas aí de visualização, tá joia? Então era isso mesmo que eu queria comentar, tá? Com vocês aqui nesta aula em relação a viewport, tá joia? E a gente se vê então na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.